Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Segundo dia do Tríduo de Santo Inácio. O tema de hoje é Santo Inácio e os desafios para a evangelização. Inácio nasceu na Espanha em 1491 e faleceu em Roma em 1556. Influenciado pela leitura da vida de Cristo, deixou a carreira militar e se tornou padre. Fundou a Companhia de Jesus, os Jesuítas. Redigiu os Exercícios Espirituais, obra que se tornou um clássico da espiritualidade para todos os tempos e influenciou diversos fundadores de institutos religiosos. Seu tema era Tudo para a maior glória de Deus. Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando. Inácio não era santo, mas se santificou, porque em seu coração havia muita bondade e amor. Amor, 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 amor que ele espalhou. Amor, 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 amor que ele espalhou. Inácio de Loyola, nascido lá na terra espanhola. Inácio de Loyola, seu exemplo de amor eu canto agora, com guitarra, pandeiro e castanhola. Loyola, 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 um dia ficou doente e ao ler a Bíblia Sagrada, Inácio escutou uma voz que o chamava. Inácio percebeu que Jesus se convidava. Inácio percebeu o quanto Jesus o amava. Inácio de Loyola, nascido lá na terra espanhola. Inácio de Loyola, seu exemplo de amor eu canto agora, com guitarra, pandeiro e castanhola. Loyola, Loyola, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos unidos e reunidos no amor de Cristo. Estamos nessa bonita preparação para a festa, né? Claro que hoje é o dia dele, mas encerramento, domingo, grande festa, pedindo então intercessão deste homem valoroso, guerreiro do Senhor, soldado de Cristo, né? Santo Inácio de Loyola. Nossa comunidade, esta comunidade tem ele como seu padroeiro, está sob seus cuidados. Os santos, né? Do coro dos santos, ele intercede junto a Deus, né? Por todas as necessidades desta comunidade, por todas as famílias, pelos doentes, pelos enfermos, né? Então, Inácio está aí intercedendo, né? Tanto tempo, né? Quando ele foi colocado como patrono desta comunidade. Hoje também queremos nesse momento, né, de gesto concreto desta noite, né? Produtos de higiene pessoal, né? Então nós vamos ofertar, depositar diante do altar do Senhor para a caridade, para os necessitados, né? Que Santo Inácio também, né, na Companhia de Jesus, soube orientar os religiosos, os padres, né, jesuítas. Passamos também dele com este exemplo, né, de humildade e de caridade para com os pobres. Cantemos e vamos ofertar nossos itens, né, nossas de higiene, né, para as famílias carentes. sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar.
no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, nosso coração que é fonte de comunhão e reconciliação com Deus e com os irmãos e irmãs. Vamos cantar a misericórdia e o perdão do Pai. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Mais uma vez colocamos nossas intenções diante do altar do Senhor, rezando por toda esta comunidade, rezando por suas necessidades, pedindo a intercessão de Santo Inácio, pelos doentes, enfermos, pela santificação dos nossos lares, nossas famílias, por todos que passam por provações, tribulações. Ó Deus, que suscitastes em vossa igreja Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória no vosso nome, concedei-nos que, auxiliados por sua intercessão e imitando seus exemplos, mereçamos por nosso combate na terra ser coroados com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos a palavra de Deus, que transforma a nossa vida, alimenta a nossa fé e nos ensina a viver e testemunhar a nossa vocação, mesmo diante dos desafios que se apresentam. Ouçamos atentos à palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra que dizia: Assim fala o Senhor, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor, e fala a todos os que vêm das cidades de Judá, para adorar o Senhor no templo. Todas as palavras que eu te mandei dizer, não retireis uma só palavra, talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás: Isto diz o Senhor: se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos e profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para vossa orientação, e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Ciro, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa
do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo que o Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas, o povo, dizendo: este homem tem que morrer, porque dizes em nome do Senhor a profecia: esta casa será como Silo, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiros para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoraram como fogo abrasador, e os insultos infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos sentar um instante. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom estamos juntos nessa segunda noite, né, de festa, preparação, né? Claro, já nós nos preparamos fazendo festa. É o jeito que a igreja encontra, né, de fato, de honrar a figura, né, deste homem, de todos os santos, né, que viveram plenamente o Evangelho da vida, o Evangelho da salvação, como Santo Inácio de Loyola, né? Então nós fazemos festa preparando para um grande dia que será no domingo, né? Da qual será a solenidade, como hoje também por ser o dia dele, é a solenidade, mas o encerramento, né? Que aí se coroa toda esta festa, né? E com certeza Santo Inácio recolhe todos os rogos, todos os louvores, né? E ele recolhe, como ele disse, né? A glória não é para mim, a glória é para Deus, e ele entrega tudo no coração de Deus, né? Todas as orações, todos os louvores, né? E também, por que não, né? Toda a veneração que nós temos, o carinho, o respeito, né? E junto com, né, conosco, ele se ajoelha diante do trono da graça e adora o Deus único e verdadeiro, né? Santo Inácio de Loyola, um homem, né, muito à frente do seu tempo. Mas olhando a palavra de Deus, que hoje nós nos alimentamos, a palavra de Deus que é pão, a palavra de Deus que nos fortalece, a palavra de Deus que nos anima na missão. Essa missão tão bonita, né? Que por excelência a Companhia de Jesus, os missionários jesuítas, né, levaram. Eles têm um legado muito importante no nosso Brasil, né? Na evangelização. Não é à toa que nós temos aí o grande catequista São José de Anchieta, né? O grande catequista, padroeiro dos catequistas, que evangelizou logo no início no início de tudo no nosso país, né? Então a palavra de Deus, na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, para a gente compreender essa leitura, né, nós devemos olhar para o Salmo, né? Porque o Salmo vai nos dizer: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Cantamos tão bonito, né? Responder, né? Deus nos responde através do imenso amor que Ele tem por nós, né? Nós temos para com Ele e Ele para conosco. Pelo menos deveria ser assim. A primeira leitura, ao trecho de hoje, o povo não compreendeu a palavra de Deus, não compreendeu a vontade de Deus para a vida daquele povo. E por causa disso, o que vai acontecer? Né? Por causa da negação, por causa da recusa aos ensinamentos de Deus, né? Olha o que Deus disse aqui, né? Vocês serão, né, de fato, amaldiçoados. Não porque Deus está amaldiçoando o povo, a consequência das escolhas erradas, das decisões tomadas, né, sem o Espírito Santo de Deus. Então o povo pagou um preço muito alto, né? Vai dizer o profeta que os sacerdotes, os profetas, todos foram presos, né? Foram presos e foram levados para o exílio, né? Por quê?
aí a gente vai compreender também, no texto de hoje, olhando para o trecho de ontem. O que dizia ontem o profeta Jeremias? Assim como o barro nas mãos do oleiro. Vocês estavam presentes, estavam prestando atenção, né? Tá vendo? Viu? Prestaram atenção. Quem se lembrou? Para André? Falar para eles prestarem atenção, não credo. Assim como o barro está nas mãos do divino oleiro, assim deve ser Israel fazendo a vontade do seu Senhor. Então o barro, o oleiro vai modelando. Então quando acontece alguma imperfeição, o que o oleiro faz? Ele desmancha, né? E refaz novamente. Então, enquanto Israel for como barro nas mãos do divino oleiro, deixando que o oleiro modele, refaça, Israel não perecerá. E aí o que aconteceu hoje? Israel não quis estar nas mãos do divino oleiro. Arrogância, autossuficiência, né? Orgulho, vaidade, tomou conta do coração daquele povo. E eles então deram as costas para o Deus que os criou. Falar que Deus é o divino oleiro é falar que nós somos humanidade, significa terra, barro, e nós estamos na mão do divino oleiro, e ele tem que nos recriar sempre no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, que é infinita sobre nós, né? Então, nós também podemos agir como este povo, né? Somos muitas vezes um povo de cabeça dura, muitas vezes não damos atenção à palavra de Deus, queremos andar por nossas próprias forças, pagamos um preço muito alto. Vem as consequências dos nossos erros, as consequências dos nossos pecados, da nossa miséria, né? E Deus é indulgente, Deus é favorável, né? Ele é paciente para conosco, né? Ele espera até o último momento pela nossa conversão. Se deixar modelar por Deus é ter sempre essa atitude constante de sincera conversão. Enquanto nós tivermos os sentimentos de conversão e nos deixar modelar por Deus, nós não perecemos. Agora, quando não deixamos com que Deus possa nos modelar, nós pagamos esse preço. E muitas vezes nós queremos pagar esse preço, né? Não reconhecemos que Deus, Ele pode tudo na nossa vida. Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Nós, sem Deus, não somos nada. Não vamos muito longe. Nós perecemos. Nós pagamos o preço, né? E muitas vezes o preço é alto. Muitas vezes nós sofremos por causa das nossas iniquidades, né? Não respondemos como o salmista. Não respondemos ao amor de Deus com o amor que nós devemos tributar para com Ele, né? Não reconhecemos muitas vezes a nossa vida, não reconhecemos as graças, não reconhecemos, né, os frutos da sua misericórdia agindo, né, nos acontecimentos que nos cercam. Como esse povo aqui no Evangelho de hoje, né, que Jesus não conseguiu fazer milagres, né? Por quê? Porque o que eles falavam? Mas não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Estão aqui, né, seus familiares. E Jesus não conseguiu. Por quê? Porque eles não tinham fé. Olha só. Isso é muito sério. O pessoal tem muito medo do livro do Apocalipse, né? O pessoal pode ter medo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é o livro do terror, é o livro do amor. Viu? Não é para ter medo. Se você tiver que ter medo de um texto bíblico, tenha medo dessas expressões. Porque Jesus fala assim, ó, será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé sobre a terra? Isso que a gente tem que ter medo. Porque é a fé que move tudo. Não é? Sem fé, nada feito. Nada se realiza. Todos os milagres de Jesus foram possíveis. Por quê? Tua fé te salvou. Vai, né? Tua fé te salvou. Então, é a fé. E o Filho do Homem pode não encontrar fé sobre a face da terra. E isso é muito complicado, né? Porque sem fé, o que se espera é o vazio. O que se espera é a inexistência, né? É a fé que nos motiva, é o motor que nos impulsiona, né? Quem garantiu que você pegou o carro e veio para cá? Quem garantiu que você ia chegar até aqui? É a fé, não é verdade? Quem garante que eu vou deitar e vou acordar? Eu já vou deitando, fazendo plano para amanhã, não é assim? Quem garante que eu vou acordar?
é a fé, né? Não é verdade? Então, sem fé, nós ficamos loucos. Nós, né, como diz Santa Teresinha, né, enlouquecemos sem a fé. É a fé, de fato, que nos motiva, é a fé que é o motor propulsor da nossa caminhada, né? Então, não tiveram, não conseguiram enxergar naquele homem o Emanuel, o Deus conosco, né? A vida, a luz, a verdade plena agindo ali na história. Não conseguiram dar um salto de fé, de qualidade, não é? O mistério de Deus estava ali e eles não enxergaram. Viram, né? Mas não enxergaram. Eu posso ver e não enxergar. Foi o que aconteceu com aquele povo que estava ali, né? Felizes somos nós, né? Porque não vemos com os olhos humanos, nós enxergamos com o olhar da nossa fé. A presença de Jesus que está no nosso meio, na palavra que se é proclamada, na Eucaristia, daqui a pouquinho, na força do Espírito, a palavra se torna sacramento. No pão e no vinho, corpo, sangue, alma e divindade, o Senhor nos dá, se dá a nós em comida e bebida espirituais, né? Tudo isso, Santo Inácio de Loyola viveu, né? Como eu disse, ele era soldado, né? Foi falado no início da celebração, soldado, um soldado corajoso, e era focado nas conquistas militares e na honra mundana. Ferido gravemente na batalha de Pamplona, no seu leito, né, ali, estava com uma grande ferida, né? Ele faz o seu encontro com Cristo. Olha, no momento de dor, no momento de enfermidade, ele faz uma experiência mística com o Senhor. Ele não tinha o que fazer ali no leito, né? Por tédio, começou a ler a vida dos santos e percebeu que a glória do mundo passa, mas o serviço ao Rei Eterno, ao Senhor justo e misericordioso, permanece para sempre. O seu grande lema passou a ser tudo para a maior glória de Deus. É o grande lema de Santo Inácio de Loyola, né? E o Papa Francisco, jesuíta, né? Interessante que o Papa Francisco, por que ele se chama, ele pegou e colocou o nome de Papa de Francisco? Se ele é um jesuíta, por que não Inácio, né? Primeiro podia vir na cabeça dele, que é Jorge Bergoglio. Por que na cabeça dele não foi, já recebeu, vai ser o primeiro Papa Inácio, né, na história dos papas, né? 265 papas, não teve Inácio, então vamos ter um Papa Inácio, né? Os jesuítas iriam, né, vibrar, mas na hora que o Jorge foi escolhido como Papa, né, o Jorge Mário, do lado dele estava o segundo bispo da nossa diocese, que é Dom Cláudio Luiz. E aí ele virou para Dom Cláudio e disse: que nome? Me ajuda, porque tem que escolher na hora, né? O Dom Cláudio olhou para ele, deu um sorriso e disse: Bergoglio, não esqueça dos pobres. Aí ele disse: Francisco será o meu nome. Olha só. Mas gente, não foi algo assim do nada, foi uma inspiração divina, porque ao se tornar Francisco, né, ele quis ensinar à igreja aquilo que tem que voltar à origem, que a sua opção é pelos pobres, mas não só a igreja católica no mundo inteiro, mas também ensinar a companhia de Jesus, que é da onde ele saiu, a voltar ao tesouro que Inácio voltou quando encontrou Cristo: os pobres, os humildes, os esquecidos, os invisíveis da sociedade, né? Então o Papa, ele, falando de Santo Inácio, ele cita 3 pontos na vida de Santo Inácio, muito interessante, né? Primeiro, que Santo Inácio nos ensina que nós devemos ter Cristo e a igreja como centro absoluto da nossa vida. Você pode dizer, Cristo tudo bem, mas a igreja não. A igreja é um correio de cobra. É assim que a pessoa fala? É assim, mas ela não é pelo simples motivo que ela tem como fundador Jesus Cristo. Se ela não tivesse Cristo como fundamento, seria um correio de cobra. E outra coisa, seria se a igreja fosse só aquilo que a gente vê. Mas a igreja é muito mais invisível do que visível. Olha só. Você vê isso aqui, você fala que isso aqui é a igreja, um pouquinho. A igreja é a peregrina da história, padecente,
no purgatório, triunfante no céu. 3 divisões da igreja. A igreja não é um amontoado de pessoas. A igreja é o corpo místico de Jesus. A igreja foi dada por Cristo na cruz. A igreja é um presente do Sagrado Coração de Jesus. No sangue e na água que jorrou o batismo e a Eucaristia. Os sacramentos que fundam a igreja. Assim como a primeira mulher nasceu na costela do homem, a nova mulher, que é a igreja, nasce do lado aberto do novo Adão, que é Jesus da cruz. Olha só, é essa a igreja. Não é essa que a gente olha, e muitas vezes com preconceitos, né? E a gente olha o preconceito e esquece que se ela tem essas feridas é porque a gente está ferido, porque nós somos a igreja, né? Olha que bonita, é essa igreja que tem que ser o centro com Cristo, ser o absoluto da nossa vida. Então ele ensina isso. Ele ensina o serviço, deixar-se conquistar por Jesus para o servir Jesus nos irmãos e irmãs mais necessitados, os pobres, os vulneráveis, os invisíveis da sociedade. É ali que o Cristo está gritando e necessitando da nossa ajuda, né? E a terceira é a humildade, né? Ser humilde, ter o humus, né? Se reconhecer o barro, se reconhecer, né, o barro nas mãos do divino oleiro. Reconhecer as nossas fraquezas, pecados, para que a gente possa caminhar na luz diante de Deus, né? Porque se nós não reconhecemos, nós ficamos mergulhados na nossa vaidade, né, no nosso orgulho, e não reconhecemos a majestade de Deus agindo em nossa vida, né? E no tema de hoje, Santo Inácio enfrentou os desafios da evangelização, né? Mas ele enfrentou mais desafios interior, né, do que exterior. É interessante isso, né? Por isso que ele funda a Companhia de Jesus, um período de crise e de ruptura dentro da Igreja Católica no seu tempo, né? Inácio compreendeu que o combate ao secularismo e a perda da fé exigia uma metodologia muito mais do que o intelectual, né? Mas uma profunda conversão do coração. Por isso, ele vai criar, na luz do Espírito, os exercícios espirituais, né? A espiritualidade inaciana é a base hoje para os nossos retiros. Quando você fala assim, vou fazer um retiro, e lá no retiro tem um momento de deserto. Essa linguagem quem ensinou foi Santo Inácio. Nós padres fazemos o nosso retiro, que é inaciano. Nós fazemos lá uma semana de retiro. Você pode também, se quiser fazer, nós temos o Centro de Espiritualidade em Itaici, um mosteiro inaciano. Você pode fazer 7 dias de retiro, 3, você pode fazer 15, você pode fazer 30 dias, mas com uma condição: silêncio. Consegue fazer silêncio um mês? Já pensou? Tem gente que fica doido, né? Tem gente que consegue fazer 1 minuto de silêncio, né? As nossas adorações, quando a gente, né? Por comunhão. Oremos. Se o padre ficar um pouquinho em silêncio, deve ter sido que o padre se perdeu na oração, né? Não, o padre fazer silêncio é nacional, né? Às vezes, na hora da oração, vamos fazer a adoração. Faz um pouquinho de silêncio, alguém já enfia uma música, né? Porque ele não consegue fazer uma oração de silêncio, né? A oração do silêncio, fecundo. Inácio que ensina. Olha que bonito. Então, os exercícios espirituais de Santo Inácio são fantásticos. E eles respondem, né? Respondem ao imenso amor de Deus por cada um de nós, né? Então, Inácio enfrentou desafios. Os desafios de ontem, e ao enfrentar e vencer, ele nos ensina também a enfrentarmos os nossos desafios de hoje, que atravessam os séculos, né? Foram só se adaptando, mas são praticamente os mesmos desafios, só se reveste, tem outra roupagem, né? Por exemplo, um desafio que ele enfrentou e que a gente enfrenta hoje: secularismo e indiferença. Olha só, o esquecimento de Deus e a busca das vaidades e prazeres mundanos. O que a gente vê hoje, né? O indiferentismo, o que o Papa Francisco falava de Alzheimer espiritual, o cansaço às vezes que a gente vê nas nossas comunidades, não é? Tem gente que diz assim, mas fulano tem 3 pastorais, fulano está com 5 pastorais. Uma vez uma pessoa falou para mim, para aquele fulano vai aparecer, aquele fulano não gosta de poder, porque tem 5 pastorais. E você tem quanto? Nenhuma. Então,
Você quer o quê? Né? Quem assume serviço na comunidade é quem tem. Quem não tem não quer assumir nenhum, não quer compromisso. E se você fala coordenador, você vai que a pessoa, né? Dá até metro pulo, né? Porque tem medo da palavra coordenador. Eu ajudo, mas eu não vou ser coordenador. Né? Eu ajudo na catequese, mas não quero ser catequista. Não tem compromisso. Isso é, infelizmente, né? Adentrando esses sentimentos dentro da igreja, né? Muito sério. Então, isso é também falta de uma boa catequese. Porque os de hoje são filhos do passado. Né? Como é que os seus filhos agem hoje com o ensinamento que você deu para eles de cristão? Então você não tem base. Então os filhos de vocês não assumem o serviço dentro da igreja, da comunidade. Vocês assumiram. Talvez os filhos por um pouquinho de um sentimento de obrigação, mas os filhos dele não. Nem vêm na missa, que é o básico, não é verdade? Então é uma falha na catequese, né? As rupturas institucionais, olha, necessidade de responder a crises teológicas e divisões com fidelidade e dinamismo, né? A gente vê muitas ofertas hoje, né? Show da fé, a gente fala. Você liga a televisão, você vê tantas, né? Pequenas igrejas e grandes negócios. Verdade. Muito isso. É o que Santo Inácio viu no tempo dele. E a gente está sentindo isso hoje. Não é assim? As ofertas, quem pode mais para ver, né? Então, quem vem no feijãozinho de secua bem, são de R$300, né? Ou então lá os remédios para Covid, né? Para tomar, por R$500. O sabonetinho do Edir Macedo, né? Que para tirar as coisas, as impurezas, R$100 o sabonete, né? Como é que é? Você lava a alma e o pastor lava a jegra, né? É assim. E as pessoas vão comprando tudo isso. A que ponto, né? Quer dizer, cadê? Né? Então é arma. E aí a igreja está em meio e a gente precisa responder a tudo isso, né? Então, a necessidade também, né, dos pastores, nós pastores, padres, né? E aí a gente vê também a falta, a escassez de vocações, né? Porque é isso, né? Você tem um padre para 60 mil habitantes, que é como é o meu caso lá no Zaira, um padre para 60 mil habitantes. Só que na rua da minha igreja tem 5 igrejas protestantes. Aí tem lá o obreiro na porta. O obreiro, né? Está obrando lá na porta. Literalmente. Entende? Aí você entra, aí a diferença está, ele entra, o que ele recebe? Aí está a diferença do conteúdo, né? O que ele recebe lá? Tanto que é assim, muda de religião, mudou da igreja católica, você pode ver, fica pulando, igual macaco pulando de galho em galho. Não para. Porque acaba a caixinha surpresa. Né? Traz, mas não sabe fazer. Aí suga o máximo que dá. E depois a pessoa, ela desanima, ela se decepciona. Mas assim, na minha família, tem uma prima que ela ficou doente, igreja protestante, não estou falando na realidade. Ela ficou doente, o pastor simplesmente foi na casa dela para cobrar o dízimo, não para saber se ela estava doente. Entendeu? Olha só, foi cobrar, por que você não devolveu o dízimo? Por que você não pagou, né? Por que você não pagou o dízimo? Lá é assim, é pagar. Ela perguntou, por que você não foi para mim, para vir para o culto? Sentimos sua falta. Qual a diferença? Você entende? Pequenas igrejas e grandes negócios, né? Está muito isso, infelizmente, né? E nós estamos no meio disso tudo, né? Então nós precisamos responder a esses desafios, né? O desafio de atrair e guiar os jovens no desempenho de um futuro esperançoso. O futuro da igreja está na juventude, né? Tem um santo aqui atrás, ó, como é que é o nome dele? São João Paulo II. O que ele dizia sobre a juventude? O que a juventude é para a igreja? Sentinelas do amanhã, não é? E a gente trabalha bem com a juventude, sim ou não? Não. E é uma prioridade do nosso plano pastoral. Quais são as 3 prioridades? Juventude, família e pastoral do conjunto. Mas, gente, há quanto tempo nós estamos trabalhando isso, né? E a gente ainda está engatinhando, né?
Precisamos acreditar nos nossos jovens. Eu brinco, né? Eu chego na paróquia lá e eu estou trazendo jovem, né? E eu falava, gente, eu falei um dia numa reunião de conselho, jovem não é mão de obra barata. Jovem que vai trabalhar na quermesse, vamos pôr o jovem na pescaria, porque né? Não tem muito aqui, né? Se você der errado, deu ruim, o problema foi na pescaria, né? Não confia na juventude. Precisamos confiar. Mesmo que erre, a gente não errou? A gente não deu as cabeçadas nossas quando a gente era jovem? Não deixe o jovem errar também. Faz parte. A gente vai errando e vai consertando, vai acertando. Não é assim? Porque nós temos e devemos ter a humildade no nosso coração, né? Então, Santo Inácio diz que nós devemos encontrar Deus em todas as coisas. Olha que bonito, né? Ele quebrou a barreira entre o sagrado e o profano. Ele defendia que a evangelização ocorre na realidade concreta de cada indivíduo, no trabalho, na cultura, nas pequenas atividades do cotidiano, né? Ele deve ser um contemplativo na ação, alguém em saída, que analise o seu contexto antes de agir. Olha que interessante, né? Não é achar que nós somos um semideus, e que, né? Tem gente que acha que um santo, né? Acabadinho, é anacrônico às vezes as coisas. Quer viver a Idade Média hoje. Não, nós vivemos a nossa santidade na nossa humanidade, no nosso concreto do dia a dia. Eu acho fantástico o que Francisco fez de beatificar e canonizar santos, pai de família. Porque a ideia de santidade é só de padre, de bispo, de freira, né? Que às vezes nem sempre corresponde, né? E tantos santos e santas vivendo aí no cotidiano da vida, né? Trabalhando com mãos calejadas, esposa exemplar do lar, jovens, 15, 16 anos, olha o Carlo Acutis, olha, um exemplo para a juventude, né? Olha a imagem dele, você já viu a imagem do Carlo Acutis? De mochilinha, né? De calça jeans, é isso, olha só, é isso que Santo Inácio cantou essa bola no seu tempo, e hoje que a gente está, de fato, fazendo essa experiência, né? Então, esses desafios, né, da missão, a gente precisa entender que não é um ato isolado, é isso que ele quer nos ensinar. Ele fundou uma comunidade unida no afeto, pela partilha profunda de projetos. Esse modelo que Inácio colocou da Companhia de Jesus inspira a nossa igreja hoje, né, a apostar em comunidades acolhedoras, sinodais, vivendo a pastoral de conjunto e focadas, né, no acompanhamento e singular de cada irmão. Nós não somos um número massa. E eu gosto sempre de dizer isso. A igreja, ela nunca se preocupou com massa, viu? Com multidão. Nós começamos, o cristianismo começou numa casa, Priscila e Áquila, lá no livro dos Atos. Ali começou a primeira Eucaristia. A primeira foi a última ceia, né? A primeira missa. Mas assim, quanto fração do pão, celebrações, começou numa casa, Priscila e Áquila, era a casa desse casal. Então a gente não pode se preocupar com multidão. Multidão nunca foi sinônimo, de fato, de igreja. Não. Se tiver uma multidão com qualidade, beleza. O Papa Bento XVI diz assim, João Paulo II, ainda que voltemos a ser 12, mas 12 que está na verdade, na vida e no caminho que é Jesus Cristo, né? Que a gente não se perca, não percamos a nossa identidade, superemos esses desafios, e vocês têm um excelente padroeiro que ensina tudo isso. Que Santo Inácio interceda por essa comunidade e interceda por toda a evangelização da nossa igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor, em forma de prece e súplica, as necessidades de nossa igreja aqui reunida. Cada prece responderemos, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, Escutai a nossa prece. por intermédio dos vossos santos, vós, Senhor, concedeis à igreja força e vitalidade para continuar sua missão. Fazei que os ministros ordenados sejam fiéis à vocação pela qual foram consagrados, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por intermédio dos vossos santos, vos chamais para o vosso serviço nossos missionários, auxiliar os dirigentes de nossas comunidades a serem fervorosos na oração
e alegres na esperança, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por intermédio dos vossos santos, sustentai com o vosso Espírito todos os agentes de pastoral que sirvam com alegria, humanidade e dedicação a missão de anunciar o Evangelho, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor, bondade e misericórdia, aqui estão nossas preces e súplicas, que a vós nós dirigimos com confiança filial, por intercessão de Santo Inácio de Loyola, de Santa Luzia, Virgem e Mártir, por Cristo nosso Senhor. Amém. A Eucaristia é o sustento para que nós não nos desviemos dos propósitos de Deus para a nossa vida. Agradecidos, oferecemos do pão e vinho que se tornarão o alimento de nossa missão. Cantemos. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor nosso Deus, seja do vosso agrado as oferendas que trazemos na comemoração de Santo Inácio de Loyola, e concedei os sagrados mistérios, instituídos como fonte de toda santidade, nos santifique verdadeiramente por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de Santo Inácio de Loyola e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Das alturas,
nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Nas alturas, nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso bispo Pedro, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Vosso filho Danilo Rodrigues da Silva, 2 dias de falecimento, acolhei-nos junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Senhora Aparecida, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, Santo Inácio de Loyola, Santa Luzia, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. O
Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos todos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Disse o Senhor: vim trazer fogo à terra. Como gostaria que já estivesse aceso. Ao encontro de Jesus,
Alma de Cristo, santifica-me. Corpo de Cristo, salva-me. Sangue de Cristo, envia-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Paixão de Cristo, conforta-me. Ó bom Jesus, escuta-me, e entre tuas chagas esconde-me. Não permitas que me afaste de ti. Do inimigo, defende-me. E na hora da minha morte, chama-me e manda-me a ti, para com teus santos nos ouvir pelos séculos dos séculos. Amém. Fazer, Senhor, que conservemos o coração puro que a nossa boca recebeu, que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem em todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Senhor, esse sacrifício de louvor que vos oferecemos em ação de graças, na comemoração de Santo Inácio de Loyola, nos conduz à bem-aventurança eterna, para louvarmos sem fim a vossa imensa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos dar a bênção, por intercessão de Santo Inácio, aos coordenadores, os membros de pastorais, movimento, vem aqui à frente, pastoral de conjunto, caminhar juntos, Interessante que o nosso bispo ele faz uma comparação das pastorais e movimentos da paróquia, como sendo as pontas de um colar, Todas as pastorais e movimentos são as pontas de um colar. O que une essas pontas? É um cordão, não é que une? E esse cordãozinho é o padre. Olha só, também deveria ser assim, unir, Não separar, Pelo menos deveria ser assim. Então, padre com as lideranças, com os membros das pastorais e movimentos, levam a pastoral de conjunto, que o Papa chama de sínodo, caminhar junto. Não é cada um para si, nem sempre Deus para todos, É caminhar na unidade, caminhar na comunhão da igreja. É isso que nós devemos sempre mais nos esforçar para viver. Então vocês estão com parabéns, viu? Coordenadores, membros das pastorais e movimentos, Juntos, a gente leva avante a evangelização e vence os desafios da missão, Inclinai-vos para receber a bênção. Senhor, desça sobre estes vossos fiéis, coordenadores, membros das diversas pastorais e movimentos desta paróquia, o efeito da sagrada bênção, preparando-lhes a mente para a vida espiritual, a fim de que se fortaleçam com o vosso amor, para conseguir a realização dos seus trabalhos pastorais, na intercessão de Santo Inácio de Loyola, por Cristo nosso Senhor. A bênção e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
queremos pedir a intercessão do nosso padroeiro. Peço que você estenda a sua mão direita em direção à imagem de Santo Inácio de Loyola. Vamos pedir o seu patrocínio. Peço que você lembre da sua pastoral, do seu movimento, do seu padre, o Padre Silvano, os padres que por aqui passaram, todas as lideranças. Lembra, se na sua casa tem alguém doente, enfermo, ou você, coloque sob a intercessão de Santo Inácio de Loyola. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Amém. Cantemos o hino de Santo Inácio. Inácio não era santo, mas se santificou, porque em seu coração havia muita bondade e amor. Amor, 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 amor que ele espalhou. Amor, 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 amor que ele espalhou. Inácio de Loyola, nascido lá na terra espanhola. Inácio de Loyola, seu exemplo de amor eu canto agora, com guitarra, bandeira e castanhola. Loyola, 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 um dia ficou doente, e ao ler a Bíblia Sagrada, Inácio escutou uma voz que o chamava. Inácio percebeu que Jesus o convidava. Inácio percebeu o quanto Jesus o amava. Inácio de Loyola, nascido lá na terra espanhola. Inácio de Loyola, seu exemplo de amor eu canto agora, com guitarra, bandeira e castanhola. Loyola, Loyola, Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santa Luzia, Virgem Marte, rogai por nós. Podemos assentar, um instantezinho para os avisos. Formação para novos coroinhas de 8 a 11 anos. Deixar o nome e o telefone no balcão do dízimo. Dia 12/9 teremos uma romaria Aparecida. Vai sair às 4 horas da manhã aqui da capela. Quem quiser, né, dá o nome lá também no balcão do dízimo. No dia 8/8 nós vamos ter uma feijoada. O valor é R$ 35, disponível também lá no balcão do dízimo. Pode ser pago por Pix ou débito. E essa feijoada vai ser entregue no mesmo dia 8, né? Das 11h30 às 14 horas. Amanhã temos o retorno das férias da catequese, da primeira Eucaristia e do Crisma, lá no centro comunitário. No dia, amanhã, dia 1º/8, é o terceiro dia do trido. Será às 18 horas, não às 19, como fizemos ontem e hoje, né? Amanhã é às 18 horas. E no domingo, dia 2, a nossa missa solene será missa única às 11 horas. Certo? Padre, nós queremos te agradecer, nós da comunidade Santo Inácio e da Paróquia Santa Luzia, agradecer a disponibilidade do Senhor ter vindo celebrar conosco hoje. Nós queremos rezar para o Senhor, Nova Maria, para que Nossa Senhora Santo Inácio o abençoe e proteja na sua missão de sacerdote. E a gente sabe que não é fácil, mas com as orações o Senhor vai seguindo a sua caminhada. A gente está muito grato por o Senhor ter estado aqui conosco, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
lembrancinha para o Senhor lembrar de nós. Eu sou sacerdote para sempre, segundo Melquisedeque, cumprindo a sua lei, somente padre serei, cumprindo a sua lei, somente padre serei, padre para sempre, padre, somente padre serei, cumprindo a minha missão, no céu estarei, cumprindo a minha missão, no céu estarei, pra onde o Senhor me enviar, como padre eu sempre agirei, aqui ou em qualquer lugar, somente padre eu serei, aqui ou em qualquer lugar, somente padre eu serei, padre pra sempre, padre, somente padre serei, cumprindo a minha missão, no céu onde estarei, cumprindo a minha missão, no céu onde estarei. Bem, obrigado pela acolhida, pelo carinho, viu? Um docinho é bom, né? Viu? Madrugada, acorda sempre tem alguma coisa, vamos lá do docinho, né? Todo mundo faz isso, né? Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, né? A gente fica muito feliz de voltar aqui a essa caminhada, nessa fantasia, né? Meu carinho com vocês, ver que vocês continuam firmes, né? Na caminhada. Administrei a paróquia por 3 meses, né? Vocês lembram disso? Sim! Vocês lembram? Estou aqui com a minha irmã, com a minha filhada, com a minha irmã Jéssica. E eu estava na Santa Maria, meu casal, inclusive, da Santa Maria. O Maicon e a Cristina estão aqui, né? Então, quando eu saí do Padre Orlando, eu vim administrar aqui a Praça Santa Teresinha. Celebrei bastante coisa aqui às 11 horas da manhã no domingo. Não foi? Restauramos a imagem Santa Inácio, estava com a mão quebrada, não estava? Agora está com a mão firme para bater na gente, né? É isso aí. Que maravilha, foi um momento muito, né? Foi especial, com certeza, caminhamos juntos, né? Fico muito feliz que vocês estão aí, né? Vanzeli? O nome dele? Joeni, é isso, eu estava tentando lembrar o nome dele. E aí o Joeni, né? É isso, né? Com certeza. Maravilha. Paulinha, pessoal, a gente fica feliz que vocês estão aí, a comunidade, né? Reformar, comunica, né? Que maravilha. É a comunidade, povo, a igreja povo faz a igreja material, né? Não é o contrário, né? É porque tem um povo dentro da igreja, o povo de Deus, que querem sempre mais aí ter um sinal na sua igreja presente, né? Que é a igreja templo, né? Então, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho, pelo convite, né? O Padre Silvano fez o convite, a gente aceitou prontamente, ele celebrou lá também. Estou na paróquia São Paulo Apóstolo, no Jardim Zaire, em Mauá. Eu falo que lá logo vai virar um município lá, porque é muito grande a coisa. Só o Zaire elege prefeito, pra vocês terem uma ideia. São 2 paróquias no Zaire. A minha paróquia é São Paulo Apóstolo e a Nossa Senhora Aparecida. A minha paróquia tem 60 mil, a Aparecida tem 50. Aí você junta, elege prefeito, né? 110 mil habitantes. Aí agora ela é na eleitoral, assim, que é tudo que Deus abusa lá, né? Porque sabe que lá elege, né? Mas é um mundaréu de gente, mas é um povo santo, né? É um povo muito querido, trabalhador, né? Nunca tinha ido para aquele lado, né? Aí, depois que eu saí da Santa Maria, eu fui para Guadalupe, no Orquídeas, né? Nós só Guadalupe, 10 comunidades, toda aquela parte depois do viaduto de imigrantes, né? E o bispo mandou eu para descansar lá, sabe? Eu também ri desse jeito, cara, que ele falou. Aí depois, eu fui para Santo André, para a paróquia Cristo Operário. Aí tinha 3, aí sim, né? De 10 para 3, né? Deu uma boa, mas tinha outros desafios da evangelização, né? O Santo Inácio enfrentou e tive que enfrentar também, lá na Cristo Operário, né? Fiquei lá, e depois de 3 anos e meio, aí agora eu estou na São Paulo Apóstolo, 6 comunidades, né? Não foi, né? O problema é 10, né? Então, e estamos
lá, tem bastante desafio também. Temos que terminar a matriz paroquial, né, que está só levantada nas paredes. É uma igreja templo, vai ficar grande, vai caber 1000 pessoas, igreja, por causa da população, né? O outro padre pensou nisso, eu achei, e é válido, né? Para as pessoas terem acolhida, né? Para sentar. Vocês sabem disso, né? Depois dos 40, a gente só vai num lugar se tiver 2 coisas: lugar para sentar e comida. Não é assim? A igreja é a mesma coisa. Não é? Então ele pensou, que eu vou ter que terminar a igreja, né? Imagina. Mas aos pouquinhos, né? Um dia de cada vez, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Uma hora a gente termina, se Deus quiser. Eu disse para eles, gente, eu não tenho pressa. Vocês têm não? Então vamos devagar, porque a coisa, né? Não está fácil para ninguém, né? Então a gente vai fazendo festa aqui, eu tô lá e vamos fazer. Uma hora a gente termina a nossa igreja, né? Contando com o povo de Deus, né? Então, obrigado a vocês. Continue firme, que tem uma boa festa aí amanhã, o encerramento do trigo. E domingo, né, a grande festa do padroeiro, né, que ele possa interceder por vocês, por toda a nossa igreja, amém? E reze por nós, do primeiro domingo do mês, domingo das vocações sacerdotais, né? Então, que você, quando rezar para o Padre Silvânio, reze com Maria pelo Padre Muniz, pelo Padre Flávio, que passou por aqui, né? Pelo Padre Orlando, Padre André, tá certo? Lembra da gente aí, que a gente reza sempre a gente leva vocês e põe vocês na patena com pão e vinho, que a gente celebra a Eucaristia. Vocês estão sempre lá nas nossas orações, pode ter certeza disso. Amém? Nos preparemos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santo Inácio de Loyola, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo, Senhor, que manifestou em Santo Inácio a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santo Inácio nos ofereceu um sinal de caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola, de Santa Luzia, Virgem e Mártir, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Cristo Salvador seja sempre vossa força, e de paz, que Ele nos acompanhe e vos guarde. Amém. Boa noite a todos, um bom descanso. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até a próxima, se Deus quiser. Senhor.